tarde a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer ao GIFC, a STAB e a Raesa pelo convite para trazer aqui esse tema sobre irrigação por aspersão. Eu estava comentando com os colegas aqui que falar sobre irrigação por aspersão, após ouvir palestras sobre irrigação 4.0, tecnologia, conectividade, assim, fiquei em maus lençóis, né? Mas a gente entende que para cada ambiente de produção existe o sistema adequado, não existe o melhor sistema. Na verdade, existe o sistema adequado para cada condição onde será instalado. Então, nós vamos tentar trazer um pouco da nossa experiência lá no Nordeste, em Pernambuco, com irrigação por aspersão em cana-de-açúcar. A usina Olho d'Água irriga cana-de-açúcar já há bastante tempo e irriga durante todo o ciclo com aspersão, mas não só com aspersão. Então, em ambientes mais favoráveis, nós temos também sistemas de gotejo e também trabalhamos com pivô central. Então, hoje o foco foi em aspersão, que foi aí também o convite e o chamamento do GIFC para trazer esse tema para vocês aqui, compartilhar um pouco desse nosso trabalho. Então, a palestra ela vai tratar sobre os desafios e os resultados. Vocês vão ver que a aspersão é um pouco mais complicado de operacionalizar em função da quantidade de equipamentos, em função da dinâmica do próprio sistema, né? Mas que é também uma tecnologia viável economicamente e é uma alternativa que pode ser utilizada de acordo com o ambiente de produção que você está instalado, de acordo com a demanda, com a disponibilidade hídrica, de água. Então, uma série de fatores que a gente vai comentar ao longo do nosso bate-papo. Então, um roteiro aqui da apresentação, vamos falar um pouco sobre o Grupo Olho d'Água. O Grupo Olho d'Água é um grupo familiar, né, do estado de Pernambuco. Eles estão há mais de 150 anos trabalhando com cana-de-açúcar. A matriz, a usina Olho d'Água, tem 95 anos de operação e é um grupo que é muito conservador nos seus investimentos, um grupo que trabalha muito com caixa, muito pé no chão. E é um grupo que está crescendo agora, mas ele cresce de uma forma muito conservadora. Então, vocês vão poder conhecer um pouco mais ao longo da nossa conversa. Então, hoje o grupo detém, né, administra 3 unidades. Né, a matriz aqui é o Olho d'Água, em Pernambuco, que foi inaugurada em 1928. A unidade conta com 21 mil hectares de terras próprias e tem uma moagem de 1.800.000 toneladas de cana. Em 2002, o grupo adquiriu a unidade Convap, lá no Piauí, a 40 quilômetros de Teresina, na margem do rio Parnaíba. Começou inicialmente com uma moagem de 270.000 toneladas de cana e veio expandindo basicamente aqui cana própria, diferente da matriz, que é 70% cana própria, 30% fornecedor. E vem ampliando. Esse ano a gente deve chegar aí próximo de 1,5 milhão de toneladas, com um projeto de chegar a 2 milhões até 2023. Ano passado, agora já esse ano, na verdade, foi adquirida também a unidade Giasa, que já tinha sido do grupo no passado, a Bioserva adquiriu em 2006 e retornou agora ao grupo. É uma unidade, basicamente, que moe 70% fornecedor, 30% cana própria, no estado da Paraíba. E esse ano a gente deve ter aí uma moagem em torno de 1.300.000 toneladas de cana, já próximo da sua capacidade máxima de produção. Então a gente vai se deter um pouco na região da nossa matriz de Olho d'Água, que é onde a gente tem um maior desenvolvimento de irrigação. É uma região muito seca. Eu vou mostrar um pouco da região para que vocês se situem com relação ao manejo. O professor Emílio, pela manhã, mostrou bem a questão do manejo da região Nordeste, que é bem diferente do Centro-Sul como um todo, então, da questão climática, né? Então, para tentar situar um pouco a nossa discussão mais adiante, a gente tratar um pouco sobre essa questão das condições edafoclimáticas da nossa região, e em seguida a gente entra no sistema de aspersão propriamente dito. Então, veja que é uma região completamente diferente do comportamento climático. É uma região que tem uma média histórica de chuva aqui próximo de 1.100 milímetros, mas distribuída de uma forma muito irregular. A gente tem concentração de chuva aqui nos meses de abril a julho, basicamente de maio a julho, o trimestre mais chuvoso. A safra, consequentemente, nossa é um pouco deslocada daqui. Começa em agosto, vai de agosto, geralmente agosto a março. Então, a gente tem início e final de safra
muito complicado por excesso de umidade, e um meio de safra ali bem esticado, muito seco, que não chove praticamente nada. Quando chove é uma chuva atípica, num dia só, alguma coisa assim, de um evento que não é favorável para o manejo, né? Então a gente vem numa sequência aí de anos secos, de 2016, 2017, 2018, tivemos uma sequência de anos muito secos. A gente vê que, na média, mês de junho e julho são meses que chove aqui próximo de 200 milímetros. 16, praticamente, a chuva despencou aqui. E 18, o mesmo comportamento. Então, a gente teve um verão muito seco, que favoreceu muito a maturação de cana. A gente teve média de ATR de 142 quilos por tonelada, mas, em compensação, a gente teve muita perda de soqueira, que é uma coisa que é frequente acontecer na região Nordeste, principalmente onde não se emprega a irrigação. Então, a gente vai ver mais adiante um quadro que mostra bem isso. E esse ano vem de um regime de chuva próximo da média histórica, até um pouco melhor, que tem favorecido a safra e até, inclusive, possibilidade de venda de cana. Então, realmente, vem um ano mais de chuva mais distribuída. Já choveu no final da safra passada e ela vem chovendo ao longo desse todo o período. Um veranico pequeno ali no mês de abril para maio, mas com uma continuidade boa de chuva. Com relação a solos, é outro drama na nossa região, outro dificultador de manejo, porque a gente tem solo com baixa capacidade de armazenamento, são solos pouco profundos. Na maioria dos casos, são solos que têm uma CAD muito baixa. Então, isso tudo dificulta o manejo da irrigação. Você tem que entrar com lâminas mais frequentes, com lâminas muitas vezes menores, para que viabilize, para que você tenha uma maior eficiência, um maior aproveitamento dessa água aplicada. Então, você vê, por exemplo, aqui uma paisagem típica da nossa região. Então, são áreas, pequenos vales que você vê, daria para botar um pivô aqui, daria, mas são áreas pequenas. Então, para você viabilizar operacionalmente esse pivô, teria mais trabalho. Então, tem alguns pontos de desvantagem, por exemplo, para gotejo, são áreas com pouca profundidade, com a drenagem muito ruim. Então, você trabalhar localizada numa área que não tem drenagem, você teria que investir em sistema de drenagem, que tem um custo muito maior do que o sistema de irrigação, inclusive. Então, seria uma coisa que inviabilizaria, no caso de cana-de-açúcar, né? Planossolo, você tem muito disso, uma pedregosidade muito alta. Se você for tirar essas pedras, a gente tira muito dessas pedras, mas a gente costuma dizer que nasce pedra nesse tipo de solo. Então, cada vez que você prepara o solo, que é um preparo reduzido, a gente não consegue preparar muito, mas só de passar um sulcador você vê acontecer isso aqui. Então, são solos mais férteis, esses planossolos, mas são solos que têm esse problema da pedregosidade, da baixa profundidade, e tudo isso são características que têm que ser levadas em consideração quando se fala de manejo de irrigação, né? Que uma área irrigada com carretel, você vê a presença de pedregosidade. Uma paisagem típica ainda de planossolo, você vê que o relevo é suave e ondulado, não chega a ser plano, nem é um relevo muito forte, né? Outro grande grupo de solos que a gente tem na região são os argissolos. Então, esses sim são solos melhores, que têm uma capacidade de armazenamento muito boa, e aí permite um manejo mais eficiente para uma irrigação mais adequada, né? Facilita muito o manejo da irrigação. Então, esses também são um grupo de solos predominantes, mas são solos que têm baixa fertilidade, na sua grande maioria. E aí você tem que trabalhar também essa questão da nutrição para poder atender bem ao canavial. Então, geralmente também esses argissolos são em áreas mais declivosas. Então, vocês vão ver aí algumas fotos em área de cana em declividade. Então, isso é uma paisagem típica de argissolo lá da nossa região. Então, são solos que têm o fator declividade também como um dificultador, não é, dessa operação. Outros grupos de solos que a gente também tem presença significativa na região, solos litólicos, são solos ainda mais jovens, pouco desenvolvidos, mas são muito rasos, com baixa capacidade também de armazenamento. Com relação a veranico, qualquer veranico de 15 dias, você já vê a planta sentindo, já estressando, então o manejo da irrigação nessas áreas tem que ter uma frequência maior para que você consiga atender de forma satisfatória a demanda da cultura. Inviabiliza praticamente um sistema de irrigação localizada, porque você não tem drenagem, são solos que têm a drenagem perfeita, então isso atrapalha muito o desenvolvimento da cultura. Mas são solos que, quando você irriga no período seco, tem alta produtividade, então tem alta resposta à irrigação. Tem o problema da época úmida encharcar, então o manejo de colheita aí tem que ser trabalhado de forma intensiva, para que você não deixe essas canas, por exemplo, para colher final de safra. Se você colher final de safra,
o problema de encharcamento que não deixa a cana crescer, que trava e você tem reduções significativas de produtividade para o ano seguinte. Então, quando coincide de colher uma área desse tipo, final de safra, é problema na certa de produtividade na safra seguinte. Agissolos amarelos e espodossolos são solos muito arenosos, característicos dos tabuleiros costeiros, de uma forma geral, da Paraíba, Pernambuco, Alagoas. Então, são solos muito arenosos. O professor Emílio mostrou aqui alguns solos desse tipo. Eu acho que o Landel também mostrou alguma área de solo com menos de 5% de argila. Então, isso aqui é solo que tem essa característica. Então, tem baixa retenção de umidade e tem que trabalhar bastante matéria orgânica, incorporação de matéria orgânica para tentar melhorar, né, condicionar esses solos para você ter mais eficiência do seu sistema de irrigação. Então, caracterizado um pouco aí essa área, a gente entra no porquê irrigar cana nessa região, né? Essa é uma região que é impossível produzir cana com rentabilidade sem irrigação. Então, a unidade tem 21 mil hectares e a gente não consegue irrigar toda porque também não tem oferta hídrica. Então, as águas aí são de armazenamento. A gente não tem rio perene nessa região, dessa unidade. Então, basicamente, toda a estrutura de irrigação dos 21 mil hectares, 15 mil são irrigados e esses 15 mil hectares, basicamente, água de armazenamento, de barragens. Então, vocês vão ver, por exemplo, que a gente tem, foi mostrado esse gráfico aqui de uma região centro-oeste. Na nossa região, você tem esse balanço aqui. A partir de julho, você começa a ter déficit aqui, agosto, setembro, outubro. Então, são déficits que chegam a mais de 100 milímetros mês. Em alguns meses, chega a 180 milímetros. A gente vai ver que o déficit anual aí tem anos que passa de 700 milímetros, dependendo da época de colheita, do seu manejo de colheita. Então, é bastante interessante observar essa questão do déficit para a questão do manejo de colheita, que foi comentado pelo Landel antes. Esse é um dos principais fatores levados em consideração na matriz de manejo lá na unidade. Então, a gente vai ver cenário como esse aí. Então, esse é um cenário típico que você vai ver, essa cana está morta. Na verdade, essa cana ainda não está morta. Então, a cana, por incrível que pareça, essa cana aqui é uma cana de plantio de abril, do período já chuvoso. Isso é uma foto de outubro. Então, você vê realmente o déficit hídrico muito acentuado. E essa é uma cana de sequeiro, não é uma cana irrigada. Então, é comum essa paisagem e, com irrigação, a gente consegue superar esse déficit e fazer cana nessa região. Então, quando a gente fala de déficit hídrico, que é até um gráfico desenvolvido lá com o nosso colega Udo, para a cana-planta, dependendo da época de colheita, você vê que chega a déficit aqui, ó, em 2017, de 800 milímetros, que chega a inviabilizar a produção nessa área. Então, é importantíssimo a questão do manejo para que a gente consiga colher essa cana na época de menor déficit. Ou alocar ela, no caso dos ambientes melhores, alocar para as áreas onde a gente tem os sistemas que conseguem atender esse déficit de maneira satisfatória. Em de cana-soca também não é diferente. Você chega aqui a déficits aqui da ordem de 570 milímetros. Então, a área de início de safra aqui e no final da safra. Então, essa questão é fundamental nessa região, irrigação. Não tem como você produzir cana numa área extensa como essa sem ter o uso da tecnologia de irrigação. E quando a gente fala de déficit hídrico, a gente vai ver que a cada 100 milímetros de déficit hídrico, na nossa condição lá, eu tenho uma redução de produtividade aí da ordem de 7 a 10 toneladas de cana. Então, para cada 100 milímetros, 7 a 10 toneladas no rendimento agrícola. Então, a gente falou aqui de vários métodos de irrigação já ao longo do dia, e agora a gente vai falar um pouco sobre a aspersão. A aspersão, para nós, lá, ela é uma alternativa em função de uma série de fatores, que como eu já mostrei para vocês, de características edáficas, né, de características topográficas também. A gente não teria condição de trabalhar, por exemplo, um pivô naquela condição de relevo que a gente tem lá. E em função também da questão de drenagem. Quando a gente faz os estudos de classe de terra, classe de drenagem dessas áreas, você vai ver que são solos que inviabilizam a instalação do sistema de irrigação localizada, por exemplo, se não tiver um sistema de drenagem instalado. Então, esse é um dos principais complicadores quando a gente fala de um método de irrigação localizada. E daí a gente partir para um sistema de aspersão, onde eu posso fazer a frequência de irrigação de acordo com a minha operação, atendendo à capacidade de suporte desse solo, no que tange a armazenamento, e atender a demanda da cultura, não é, em função dessa operação. Então, quando a gente fala
de irrigação de cana com aspersão, na nossa região esse cenário aqui é comum, irrigação de cana grande, cana aqui de 80, 90 toneladas por hectare, irrigada com aspersão fixa, né? Ou aspersão convencional, no caso nosso, trabalhando com a malha fixa, linhas principais fixas e laterais móveis. Nos projetos mais antigos, como a gente tinha uma quantidade de material de alumínio muito grande, começamos a implementar o sistema fixo, utilizando as linhas laterais, as linhas principais ainda de alumínio. Nos projetos mais recentes, trabalhando com PVC enterrado e apenas as laterais móveis em alumínio, que é o que a gente vai mostrar mais adiante para vocês. Então, a escolha do método, basicamente, a gente tinha que levar em consideração a questão da disponibilidade hídrica. Eu não tinha água para fazer lâmina plena, então, no nosso ponto de vista, não é viável fazer sistema localizado se eu não tiver lâmina plena. Poderia fazer um pivô para fazer salvamento ou complementar? Poderia, mas não numa condição de relevo como essa. Então, inviabilizaria a alternativa de pivô. Então, a alternativa de aspersão convencional foi a mais adequada nessas condições. A gente tem outras condições onde a gente trabalha pivô e onde a gente trabalha gotejo, por exemplo, com produtividades muito maiores, com resultados satisfatórios, atendendo a demanda de 100% da cultura. Até uma pergunta que teve há pouco sobre essa questão da demanda de atender 100% ou atender parcial, se é viável, se não é. Na região lá, como a gente trabalha com irrigação há bastante tempo, tanto na Paraíba quanto em Pernambuco, existem vários trabalhos nas unidades que estudaram a demanda hídrica, né, versus a viabilidade econômica. Então, reposição da demanda hídrica da cultura versus a disponibilidade. E vários trabalhos, o meu trabalho de mestrado, o meu trabalho de doutorado e de vários outros colegas lá do Carlos Henrique, na usina Miriri, alguns trabalhos de Alagoas, mostram que há, sim, viabilidade em atender 100% da demanda da cultura. O que tem que ser avaliado não é só a questão de produção, em si, a questão de disponibilidade hídrica, a questão de recursos financeiros que a empresa vai ter para fazer esse aporte. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Nesses sistemas nossos aqui de aspersão fixa, todos os sistemas foram desenvolvidos para trabalhar atendendo 80% da demanda da cultura, pensando na média climatológica histórica, né? Se você tiver um ano mais seco, logicamente, como aspersão você dimensiona para uma área fixa, se for um ano mais seco, você vai atender num percentual menor essa demanda. Mas todos os projetos foram dimensionados para trabalhar com 80%, atendendo 80% da demanda da cultura. Então, disponibilidade hídrica e relevo são fatores que são determinantes para a definição do método. Próximo passo, a questão da mão de obra. Mão de obra, a gente sabe que, você viu aqui o exemplo da Bevap, que se instalou numa região que não tinha tradição de cana e teve que qualificar 100% da sua mão de obra. Então, qualificar a mão de obra é investimento. Então, tem que ser considerado quando você vai implantar um sistema de irrigação. E outro ponto é eficiência operacional. A gente tem na região pequenas áreas planas que daria para implementar pivô. O pivô tem uma eficiência de aplicação até melhor. Mas quando a gente parte para uma eficiência operacional, trabalhar, por exemplo, com um pivô rebocável numa região como essa, você faria fixo, mas fazer pivô fixo, pequenos pivôs, acaba inviabilizando pelo custo. Então, você tem uma situação que realmente o sistema de aspersão ele cai como mais apropriado e ainda com investimento muito menor quando a gente compara com os outros métodos, o investimento inicial, né? Do ponto de vista operacional, logicamente, que se torna mais cara a operação. Então, trabalhar nessa região tem que ter disponibilidade hídrica. Então, a Olho d'Água ela conta hoje com 9 barragens, são aproximadamente 40 milhões de metros cúbicos de água acumulados para fazer a irrigação desses 15 mil hectares. No momento, a unidade está investindo numa nova barragem, serão mais 18 milhões, mas aí está travada ainda a questão do licenciamento. Eu estava comentando com o colega Patrick, da Jales, que o licenciamento hoje tem sido um dos principais dificultadores da implementação da irrigação na nossa região. Primeiro, para você tirar uma outorga, você passa um ano e meio. E aí, quando você quer construir uma barragem, quer armazenar no lugar que não tem água, não tem rio perene, você vai armazenar basicamente água de chuva, água de enxurrada, você tem essa dificuldade enorme no licenciamento. E muito mais depois desses problemas aí de barragens que aconteceram recentemente no Brasil e nos últimos anos. Então, construir hoje, totalmente com recursos próprios, barragens desse porte aqui é uma barragem de 21 milhões de metros cúbicos, que beneficia 5 mil hectares. Então, você vê que é geralmente desafiador para produzir cana numa condição como essa.
Aqui foi a última barragem que nós construímos em 2014, aqui já é uma barragem menor, de 2 milhões, em média, 2 milhões de metros cúbicos de capacidade. E aqui uma foto da captação principal dessa barragem maior que eu mostrei há pouco, uma captação aí de 3 mil metros cúbicos por hora para a irrigação desses 5 mil hectares que a gente falou. As áreas mais afastadas aqui são 35 quilômetros de adutora que sai dessa casa de bomba sendo atendida com água dessa barragem aqui. Quando a gente fala de aspersão, a gente vem logo na cabeça, é um monte de material, é complicado de operacionalizar, o custo da operação é muito alto, demanda muita gente, então surge uma série de preocupações que, logicamente, foram levadas em consideração na hora de pensar o layout desse sistema. Então, nós tínhamos antes uma situação de irrigação de salvamento em 15 mil hectares. No momento que nós construímos essa barragem, em 2001, 2002, começamos a ter uma disponibilidade hídrica e não tínhamos uso. Todo ano aquela barragem estava cheia, não usávamos nem 30% da capacidade. Aí começamos a irrigar mais efetivamente e usávamos o mesmo sistema de irrigação que usávamos na irrigação de salvamento, tubulação de 6 polegadas, aspersores de 3, 4 polegadas. Logicamente que a eficiência não era boa. Então passamos a estudar uma forma de otimizar esse sistema. E aí veio surgindo as ideias, pensando em trabalhar com intensidade de aplicação menor, então mudamos o emissor. Saímos de um emissor de 27 milímetros/hora para um emissor de 6 milímetros/hora. Então, com isso, a gente consegue atender a velocidade de infiltração desses solos aí que a gente viu, que fica em torno de 12 milímetros/hora, 14 milímetros/hora dos planossolos. Passamos a conseguir trabalhar com desperdício mínimo. Você passa 10 horas numa posição com esse aspersor e não tem escorrimento superficial. Então, você diminuiu essa perda de escoamento superficial com o uso de um emissor, que é um emissor barato, relativamente barato, é um emissor de alta eficiência, um aspersor plástico que custa aí R$200, no máximo, aí está no mercado, um aspersor de alta eficiência de aplicação, quando comparado com os outros aspersores disponíveis no mercado. Então, tem vários modelos de várias marcas, esse é só um exemplo, mas tem outros modelos compatíveis com esse modelo que nós trabalhamos, e resolveu de cara esse problema da eficiência de aplicação. A gente passa aqui de um sistema com um aspersor de 3 polegadas, 4 polegadas, que tinha eficiência de aplicação, aí, quando muito bom, de 70%, você passa aqui para um coeficiente de uniformidade de 82% com esse aspersor. Então, você tem aí uma melhoria no aproveitamento da água. Como você tem um aspersor muito leve, um aspersor plástico, aí vem a questão da mão de obra. Nós trabalhávamos com 2 operadores por turno nos equipamentos convencionais, passamos a trabalhar com 1 operador por turno com esse aspersor. E aí, de cara, houve uma redução aí de 180 pessoas. Veja, era uma demanda muito grande de mão de obra. Nós trabalhávamos com quase 600 pessoas num sistema desse para irrigar 15 mil hectares. Passamos a trabalhar com 380, 390 pessoas. Então, foi uma redução significativa. E foi possível no momento que nós fixamos o equipamento, deixamos de ficar somente naquela dinâmica de salvamento, né, pulando de fazenda em fazenda, fixando ele numa área, e aí, para fixar, a tubulação de 6 polegadas, ela tem a característica de ser muito pesada. E aí um homem só não conseguia fazer várias mudanças durante o dia. Aí nós fomos atrás de visitação nas unidades vizinhas, visitar os parceiros e procurar nos parceiros uma alternativa. E aí nós encontramos esse engate aqui, na tubulação, na época, eu acho de 2 polegadas, 63 milímetros, era uma tubulação que a Raesa dispunha na época, e para culturas de HF e outras culturas. E aí, negociando com o pessoal, eles fizeram um conjunto para que nós, uma quantidade de equipamentos, para que nós puséssemos avaliar isso a campo numa safra. Então, passamos a operar com linhas laterais de 4 polegadas com esse diâmetro. Então, essas linhas agora, fixando a linha principal e a linha lateral trabalhando móvel, normalmente um conjunto desse atende a uma área para dar a lâmina de 80% da demanda, em torno de 120 milímetros mês, com 3 aplicações de 40 milímetros. Normalmente a gente trabalha aqui com a lateral de 358 metros, 10 aspersores por lateral. E com isso, passando 10 horas numa posição, com material muito leve, um tubo de 4 polegadas com esse engate, ele pesa em média 5 a 6 quilos, viabilizamos trabalhar com apenas um operador por turno. E isso aí reduziu drasticamente o custo de mão de obra
chegando a custos semelhantes a custo de pivô rebocável. Então, isso aí foi um ganho de eficiência e refletiu também no ganho de eficiência operacional. Nós tínhamos antes a eficiência operacional em torno de 70%, 71%. Passamos aqui a eficiência de 83% na safra passada. Eficiência operacional, o tempo realmente que a gente passa trabalhando em relação ao tempo disponível. Então, foi um investimento que realmente viabilizou a aspersão para a irrigação. Não chega a ser plena, mas uma irrigação que atenda a 80% da demanda e com um custo muito acessível. Então, realmente foi uma alternativa viável para a condição de olho d'água. Eu volto a repetir, para a condição local. Não é o melhor sistema de irrigação, é o melhor sistema para aquela condição que tem que ser empregado. Então, quando a gente fala, mas se você tivesse a oportunidade de botar gotejo, colocaria, com certeza. Você tem um gotejo, tem outras possibilidades, por exemplo, de fertirrigação, como o professor Emílio apresentou. A gente tem lá gotejo com produtividade de 145 toneladas por hectare, fazendo todo o manejo de fertirrigação, atendendo 100% da demanda. Na aspersão, é viável fazer essa fertirrigação? Nós ainda não chegamos a esse patamar, mas atender a demanda hídrica nós estamos atendendo e produzindo cana aí. Vocês vão ver resultados da safra aí de projetos com mais de 100 toneladas por hectare nessa condição de déficit hídrico, que é diferente da condição totalmente de Centro-Sul, né? Se aproxima um pouco da condição de Goiás. Na unidade do Piauí, por exemplo, a gente tem déficit hídrico dessa magnitude aí. Então, muito importante essa questão da concepção e layout do sistema para que nós pudéssemos operacionalizar com apenas um operador por turno. Outro ponto fundamental de redução de custo foi a demanda por máquina. No sistema móvel, eu tinha um trator lá para cada 5, 7 equipamentos. Aqui eu monto, no final do período chuvoso, a estrutura no campo. Na verdade, a linha principal já está lá enterrada, fixa. Eu levo a lateral para o campo, começo a irrigar e só preciso de equipamento novamente de transporte na hora de colher, que eu vou retirar esse equipamento para entrar com a colheita. Então, a minha demanda, nós tínhamos aí, em média, 15, 16 tratores trabalhando, atendendo esses 15 mil hectares, passamos para 10 tratores. Então, houve uma redução significativa no número de máquinas de apoio, tratores e caminhões nesse transporte de material. Então, a definição do módulo padrão foi outra linha de trabalho que nós adotamos para que, nos ambientes de maior potencial, nós pudéssemos simplificar a operação e trabalhar apenas com um operador por turno. Então, houve a demanda a partir de 120, 130 hectares, aí você já tem mais de 4 laterais operando simultaneamente, já começa a ter a demanda por mais um operador por turno, porque um operador só, ele não consegue fazer essas mudanças de linha lateral de posição dentro do horário de trabalho. Aí já começa a trabalhar com mais um operador. A questão da eficiência operacional que eu já comentei, que realmente foi assim, uma surpresa boa para a gente. No primeiro momento, a gente estava mirando no custo e no aproveitamento da água disponível que havia, e aí atingimos uma eficiência maior, justamente pela permanência desse equipamento, pela demanda menor de máquina, pelo número menor de mudança, né? Isso aí influenciou diretamente na questão da eficiência operacional. E até na quebra do equipamento, porque imagina você ter 6 operadores no equipamento, e aí quando quebra um equipamento, ninguém sabe quem foi que quebrou, uma dificuldade muito grande de gerenciamento. Na medida que você reduz a mão de obra pela metade, você começa a fidelizar a mão de obra, começa a escolher os melhores operadores, tem todo um trabalho aí de treinamento envolvido para que você mantenha os melhores. Então, aí você faz uma seleção, consegue bonificar, avaliar melhor esse operador e bonificar o seu trabalho. E, com isso, a gente tem melhores resultados do ponto de vista também de manutenção de equipamento. Então, essa questão de mão de obra é fundamental. Então, você parte para layouts fixos. Como nós tínhamos áreas de cana já muito antigas, muitas vezes não era possível mudar layout de talhão. Alguns casos, como esse aqui, as laterais elas sobrepõem de um talhão para o outro. Mas você vê, você tem aqui uma linha principal fixa e as linhas laterais se movimentando em volta dessa linha fixa. Então, você colocou na primeira posição, entra em automático, né? Ele vai mudando, fazendo a volta aqui de forma equidistante, o número de válvulas, né, de hidrantes, e ele sai fazendo aqui a movimentação. E a cada 10, 12 dias ele está voltando para a posição que começou aquela lateral, cumprindo a frequência de irrigação que você planeja. Um ponto importante na implantação desses projetos é a questão dos estudos básicos. Então, a administração dessa lâmina de aplicação ela variou em função, por exemplo, dos tipos de solo.
As áreas onde nós temos mais declividades ou as áreas onde nós temos solos que têm capacidade de suporte, de maior armazenamento, como os agissolos que nós falamos, exemplos aqui dessa mancha de solo, então a gente acaba trabalhando com uma frequência menor, e aí melhora ainda um pouco mais essa operação. Já nas áreas de plano ao solo eu tenho que trabalhar com uma frequência já bem maior de aplicação, então eu volto mais rapidamente para o ponto onde comecei, para diminuir esse déficit hídrico. Então isso aí também tem que ser levado em consideração. Manejo nutricional. O que o professor Emílio mostrou pela manhã é um resumão do que a gente faz. A gente trabalha junto, tem vários projetos de pesquisa em parceria com a universidade está dentro da usina, a gente faz questão de ser um parceiro de desenvolvimento de tecnologia, de pesquisa, então são teses de doutorado, dissertação de mestrado, vários trabalhos de graduação, e isso só traz resultado positivo para a unidade. A gente investe mão de obra, dá um apoio grande na experimentação, mas aproveita, desfruta dos resultados mais rapidamente. Então, esse trabalho, por exemplo, que o Emílio mostrou aqui de nutrição, a gente vem desenvolvendo lá essas curvas de extração e demanda nutricional no gotejo, por exemplo, já há 2, 3 anos, já operando com a fertirrigação, com a demanda de nutrientes desenvolvida na unidade, naquela condição, naquele ambiente de produção, não trabalhando só com dados de literatura ou com referência externa. E isso tem otimizado e muito a produção nessas condições. Então, na condição de aspersão, nós temos trabalhado esse manejo. Na fundação, normalmente, nós trabalhamos matéria orgânica no fundo do suco. Quando não tem matéria orgânica, basicamente MAP, mais micros. Aí, lá na área de olho d'água, nós trabalhamos com bioestimulante, fungicida e inseticida quando necessário. Cobertura no quebra-lombo, 45, 60 dias com NK ou somente com N no caso de áreas de vinhaça. E em algumas áreas, dependendo do manejo de colheita, entrando com aplicação foliar complementar de nitrogênio mais micros, principalmente em soqueira, mas em cana-planta em algumas áreas, dependendo do potencial produtivo. Em soqueira, temos trabalhado, dependendo da produtividade e da época de colheita, do potencial do ambiente de produção, de 80 a 120 kg de N e K. Nós trabalhamos uma fórmula que tem uma relação 1:1 de N e K, porque essas áreas nossas têm um estoque bom de potássio no solo. É frequente a gente ver solos com 0,3 centimol de potássio. Então, é uma área que a gente explora bem esse aporte da fertilidade natural desses solos. E complementação com nitrogênio via solo, 50 quilos via solo, ou quando temos casos de cana que foi colhido mais cedo e chega a final de safra, no período de início das chuvas, já com um porte superior, que não é mais possível entrar com maquinário para aplicar nitrogênio via solo. Aplicações foliares, em alguns ambientes, inclusive sequenciais, 2 ou 3 aplicações. Nitrogênio com micronutrientes e bioestimulantes. Então, via solo macro, via folha, micronutrientes, em complementação, atendendo a demanda da cultura nessas condições. Resultados de colheita em área comercial dessas áreas de aspersão. Safra de 18-19, né? Então, o que é que nós tivemos na safra 18-19 de resultados em função do sistema de irrigação? Aspersão fixa, média aqui são quase 4.000 hectares de aspersão fixa, 84 toneladas média da safra, com 127 de ATR. Como essas áreas aqui estão concentradas em áreas de final de safra, nós temos aqui problema de maturação. Por exemplo, mês de fevereiro, nós colhemos aqui 30% da área da unidade, com chuvas aí da ordem, vocês viram no gráfico lá, de quase 250 milímetros. Então, debaixo d'água, quando a gente colhe essa cana aqui em novembro, dezembro, a gente sai de uma ATR de 140, 150 para a ATR de 120 no final. Vários trabalhos de maturação começando a entregar resultado, mas ainda não de uma maneira comercial em toda a área, apenas ainda em estudos iniciais. Você vê a condição de sequeiro, então você sai aqui de sequeiro de 53 toneladas para 84 toneladas numa condição de irrigação por aspersão, né? Quando você vai para gotejo aqui, você vai para 145 toneladas aqui de média, com 131 kg de ATR. Então, esses resultados só são possíveis aqui de 53 de média no sequeiro, porque há essa área irrigada que viabiliza o manejo dessas áreas de sequeiro.
Se eu pegar uma área dessa de sequeiro e jogar para colher no final de safra, se fosse os 21 mil hectares de sequeiro, sem dúvida a minha média não passaria de 30 toneladas por hectare. Então, a irrigação ela viabiliza o manejo também de toda essa outra área de sequeiro. Mesmo caso a gente tem na unidade do Piauí, são 17 mil hectares irrigados, 17 mil hectares cultivados. Hoje a gente está partindo com o investimento do último projeto para 8 mil hectares irrigados, metade da área. Mas se não tivesse essa irrigação, essa área de sequeiro lá, simplesmente a gente não conseguiria produzir cana lá na região. Não teria como produzir colher cana de sequeiro de meio e final de safra na condição do Piauí, que é muito quente. Além de ser seco, é muito quente, temperaturas próximas de 42, 40 graus no período de verão, e não tem amplitude térmica. Você tem 40 graus de dia e 37 à noite. Então, a cana só transpira, respira, e não consegue acumular, não consegue traduzir isso em biomassa, né, nesse período. Então, algumas fotos de algumas áreas produtivas, que mostrando para vocês como é o layout da aspersão fixa, como eu falei, né? Você tem as linhas laterais caminhando em sistema circular, uma vai e uma vem, e aí elas passam uma pela outra e retornam a cada 12 dias, dependendo da frequência do turno de rega, entre 12 e 15 dias ela está retornando para a posição inicial. Resultados de safra, aqui cana com mais de 100 toneladas por hectare. Na nossa região ainda cana queimada, ainda é cana colheita manual, a gente ainda não trabalha 100% da área colheita mecanizada, ainda está começando os trabalhos de mecanização na região. A disponibilidade de mão de obra, ainda há uma disponibilidade de mão de obra de boa qualidade e a questão legal ainda permite. Então, eu acredito que mais adiante, sem dúvida, vamos ter que migrar para a colheita mecanizada e aí tem essa questão da região, da questão topográfica, que vai ter que ser vencido e não tem como ser vencido sem verticalizar a produção onde é possível mecanizar. E não há, na condição nossa, como verticalizar a produção sem pensar em irrigação. Irrigação é o primeiro fator de produção na nossa condição. Quando a gente lembra daquele barril da lei dos mínimos, é sempre o fator que vem na cabeça, disponibilidade hídrica na nossa condição de produção. Então você vê, por exemplo, esteiras de cana na colheita manual. Quem conhece colheita manual sabe o que significa nessas esteiras de cana, então são resultados. Então, muito importante na condição de aspersão é a qualidade da operação para que você tenha o máximo de aproveitamento. Então, quando você vai montar as laterais, é importantíssimo você considerar o paralelismo das linhas. E aqui você vê o paralelismo das linhas laterais quase que perfeito. Se você não tiver isso, você está tratando de um sistema que tem eficiência de aplicação menor do que os sistemas localizados. Então, você já começa em desvantagem no que tange a qualidade da aplicação. Então, essa operação tem que ser de forma rigorosa, muito bem acompanhada, muito bem montada, muito bem operada, para que você consiga ter o máximo de vantagem nessa operação. Então, aqui mostrando uma cana já, uma soca já rebrotada, com 2 meses depois de colhida. E o resultado é isso aqui. Isso aqui é cana de aspersão. Então, cana de aspersão também tem produtividade. Cana de aspersão também é viável, dependendo da sua condição, é um método a ser considerado. Então, aqui alguns resultados de alguns projetos, dependendo do ambiente, da época de colheita, uns mais restritivos que outros, mas você vai ver aqui cana com média de 4 cortes, com 90 toneladas por hectare. E vai ver cana aqui também com produtividade mais baixa, aqui, ó, 60, 70 toneladas por hectare, mas aqui é cana em cima de espodossolo. Cana que, se você não tivesse essa irrigação aqui, não produziria nem 30 toneladas por hectare. Então, viabiliza a produção no lugar que tem um custo de produção, se você considerar o sistema de irrigação satisfatório, está próximo da logística ali para entregar o produto final, muito próximo do porto. Nós estamos a 100 quilômetros no máximo do porto. Então, o custo de produção, que às vezes poderia ser um impeditivo, mas você tem um custo logístico muito baixo, está dentro do mercado, basicamente açúcar nosso para mercado interno, que tem um valor, uma remuneração melhor, então viabiliza o negócio. E a irrigação é, sem dúvida, um fator de viabilidade para essa condição nossa de produção. Custo de investimento. Isso aqui são custos do último projeto montado de aspersão fixa nosso. A gente fala aspersão semifixa porque as laterais são móveis, né? Então, o custo da ordem de R$ 5.000 por hectare. Claro que
o custo operacional é maior do que uma irrigação localizada, por exemplo, e ao longo dos anos você vai ter aí uma compensação quando você trabalha com o custo da irrigação localizada, que tem que ser avaliado caso a caso. Então, outros desafios que nós temos hoje na condição do Nordeste, e provavelmente alguns deles vocês também enfrentam aqui no Centro-Sul. Demanda hídrica, demanda e oferta hídrica, né? Então, se a gente quisesse atender toda a demanda da cultura na nossa região, seria impraticável porque a gente não tem oferta hídrica. Então, para ter oferta hídrica, nós temos que passar a investimentos, que são investimentos grandes, em armazenamento de água. Então, nesse ano agora, nós estamos licenciando agora uma barragem, por exemplo, de 18 milhões e meio de metro cúbico, que é investimento da ordem de 25, 30 milhões de reais. Então, só é possível fazer se o empreendedor tiver essa característica de investir em irrigação. Realmente não é possível você investir um investimento desse tamanho se não tiver essa tradição, né, que o Grupo Olho d'Água lá, por exemplo, tem em investimentos em irrigação e sobrevivência na condição de produção como essa. A parte legal é outro impeditivo, outro complicador muito grande que tem impactado muito. Na região da unidade matriz, por exemplo, para a gente conseguir uma outorga hoje leva 1 ano, 2 anos, e quase nunca você consegue uma outorga para atender a demanda da cultura. Geralmente eles só conseguem disponibilizar outorgas menores. O licenciamento, por exemplo, dessa barragem que nós estamos no plano de construir no próximo ano, já vai com quase 1 ano, que foi dada entrada e ainda está andando. Então você vai ter aí provavelmente 1 ano e meio, 2 anos para conseguir o licenciamento. Então é um dos fatores críticos nessa questão do investimento em irrigação. Altos custos do investimento que bate de frente com a rentabilidade do setor, você está falando de uma tecnologia que é cara, mas que dá resultado. E aí vem a rentabilidade do setor, que enfrenta um cenário de preços em queda nos últimos anos, que esse ano, se Deus quiser, está aí acendendo uma luz de melhoria. O preço de etanol ajudou bastante, ainda enfrentando problema de queda de safra. Então, há uma possibilidade, um cenário aí de melhoria aí no curto prazo, no curto e médio prazo, que estimula esse investimento. Mão de obra qualificada é um dificultador e a questão da energia. Por exemplo, no Piauí agora, nós adquirimos uma fazenda que fica de 3 mil hectares, fica a 80 quilômetros da unidade, que não tem energia elétrica. Então, imagine você fazer um projeto de irrigação na margem do Parnaíba sem energia elétrica. Inviabiliza um projeto de irrigação. Então, o investimento inicial começa já da demanda por energia e aí já encarece esse sistema. Então, reflete aqui nos custos de investimento. Então, isso também tem que ser levado em consideração quando se pensa na implementação de um sistema de irrigação. Então, pessoal, eu acho que é isso, estou à disposição. Lembrando sempre que os investimentos em irrigação são muito altos e devem ser pensados e repensados antes que a gente ponha em prática, né? Então, o estudo anterior, todos os estudos básicos têm que ser feitos antes da decisão do sistema que você vai implementar, seja ele qual for, aspersão localizada, ou pivô, o que você quiser trabalhar. Lembrando que o custo desse investimento é muito alto, mas o retorno, sem dúvida, quando bem operados, eles são satisfatórios, têm rentabilidade. Então, estou à disposição aí, quem quiser alguma dúvida, alguma coisa, estamos à disposição. Muito obrigado.